Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. No Brasil, o aborto induzido é crime, mas a lei brasileira permite, em casos específicos, que ele seja feito. E geralmente, quando isso acontece, a polêmica acaba explodindo. Isso porque muitos são contra, muitos a favor do aborto em casos de estupro. Mas como fica a situação da criança que é estuprada, da adolescente, considerada por lei ainda como incapaz? Este é o tema do nosso Fato em Foco. Para falar sobre esse tema, hoje eu converso com ela, que é especialista no trato com crianças e adolescentes. Eu recebo a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, ela que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG e vice-presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Etel, pelo convite. É uma honra estar aqui. Doutora, eu queria que a senhora falasse primeiro sobre essa legislação brasileira. Quais são esses casos em que o aborto é permitido? Então, Etel, na justiça brasileira só tem 3 hipóteses do aborto, que a gente chama aborto legal, ou seja, o aborto permitido pela lei, que é quando a gravidez é proveniente, né, de estupro. No caso, na segunda hipótese, é quando a gestante, a mãe, está correndo risco de vida. E o último caso é quando se constata que o feto é anencéfalo. Então, são essas 3 hipóteses do aborto legal, do aborto que não é considerado crime, né? Pois é, doutora, agora nas últimas semanas a gente viu aí uma polêmica muito grande em torno de um assunto de uma criança grávida e que discutia-se aí a questão dela ter ou não a permissão de fazer esse aborto. A gente sabe que por lei ela então teria o direito, a família desejava esse aborto. Como é que a senhora vê a questão da criança que é estuprada e que tem uma gravidez ali indesejada? O aborto, como é que ficaria isso na cabeça da criança? Primeiramente, eu acho que a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes, tá? Que esse fato é um fato oportunista que está ocorrendo. A gente precisa analisar, nós como juristas, analisar esse fato de modo imparcial, porque da forma que às vezes é trazido, a gente só ouve um lado. Nós como juízes, a gente não pode formar opinião sem saber o contexto. Você falou muito bem, uma criança que aos 10 anos de idade, né, 10 para 11 anos de idade, teve uma gravidez indesejada. Só que o estatuto é importante primeiro ser colocado, que o estatuto prevê que a gente não pode, nós juízes, tomarmos qualquer decisão sem que antes essa criança e esse adolescente seja ouvido, porque nós já passamos da época em que a criança e o adolescente era mero objeto, quem decidia eram os pais. A criança e o adolescente têm vontade, sim, e o juiz é obrigado a ouvi-las, sim, e dar-lhe oportunidade. Não farei comentários do caso da juíza, que está sendo colocado aí na mídia, tendo em vista que está sendo apurado os fatos que ocorreram, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a lei permite o aborto proveniente de violência, de estupro. A criança foi violentada, foi estuprada, gerou uma gravidez indesejada, ela tem direito, sim, ao aborto, independente da idade dela. Mas nós precisamos esclarecer até onde começa o aborto e se inicia um parto. Apesar da lei não ter estabelecido um prazo legal do aborto, nós temos, sim, como juristas, observar normas técnicas internacionais da Organização Mundial da Saúde. Isso não é uma norma só do Ministério da Saúde, que fala que o feto, a partir da 22ª semana, ele deixa de ser feto, e aí é onde a gente chega naquele limiar entre aborto e parto. Então, é um assunto polêmico, porque, de um lado, a lei não estabeleceu um prazo para o aborto, mas nós temos orientações sérias, normas técnicas do Ministério da Saúde, em que fala que, a partir da 22ª semana, deixa de ser aborto e se torna um parto. Aí que eu entro no caso da atriz,
da Clara Castanho, onde nós temos aqui o programa Entrega Legal, que foi feito principalmente, não só, mas principalmente para as mães que sofreram violência ou que estão com uma gravidez indesejada, elas não querem ter os filhos e, ao invés de jogar em lixeiras, como a gente vê constantemente, elas entregam para adoção, elas são acolhidas, não há crime nisso, entregar uma criança para adoção, porque, do mesmo jeito que eu não desejo ter esse filho, nós também temos famílias querendo adotar. E até onde, aí eu deixo essa pergunta para todos refletirem, até onde o direito à vida me é dado de eu tirar e retirar? Não que eu seja contra ou a favor do aborto, existe o aborto legal, nós não podemos obrigar a uma mulher a ter uma criança indesejada, mas também a gente tem que observar a medicina. A criança estava em risco de vida, o bebê tinha problemas de saúde. Então, assim, eu acho que há um contexto a ser observado que o desejo da mãe, nesse caso, ou em qualquer outro caso, não pode prevalecer sobre a menina. Acho que ela poderia, sim, aguardar umas 2 semanas para ter o bebê. Ela não se importou em aguardar umas 2 semanas para que o bebê fosse entregue para adoção. Porque a gente ia passar por um parto e não por um aborto. É isso que eu acho que a população tem que ser esclarecida antes de julgar essa juíza, antes de julgar essa criança, né? O que eu fico muito triste como magistrada, que atua há quase 20 anos na área da infância e juventude, é a exposição midiática dessa criança, é a exposição que fizeram da Castanho. É um programa tão bacana, Etel, que é o programa Entrega Legal, onde a gente fala para a mãe, olha, será preservado o sigilo da sua ação. E vem uma enfermeira e ameaça a vítima, dizendo que se ela não desse dinheiro, contaria para a imprensa que ela tinha praticado esse ato. Quem somos nós para julgar quem? Eu acho que nós, seres humanos, não temos capacidade para isso. Eu estou aqui para esclarecer só, e fica a critério de cada um sua observação. E no caso da menina, me parece que ela já estava com quase 6 meses de gravidez, né? Então, quer dizer, o feto já estava em estado avançado, né? Já era um bebê, como diz a senhora, né? Eu avalio, dentro da experiência que eu tenho de 30 anos de profissão de magistratura, e a gente avalia, não tive com a juíza, mas eu acho que ela agiu com as melhores intenções de, ao saber pela equipe médica de que não havia risco de vida para aquela criança gerar aquele bebê, que mais 2 semanas ela estaria dando a vida a alguém e que seria adotado por outra família, ao invés de ter tirado a vida dessa criança. Agora, são conceitos, são questões culturais, religiosas de cada um, até o que a gente também tem que respeitar. Eu acho que a gente tem que respeitar os posicionamentos da mãe, da menina, da juíza, cada um sob sua ótica. Mas o aborto no nosso país, ele é legal, nessas 3 hipóteses, tá? E não há uma lei que fixe um prazo para o aborto. O direito da mulher, não importa se está no 8º mês, eu quero tirar, pronto, e acabou. Isso aí é uma coisa muito subjetiva, vai aí da formação, né, de cada um. E, doutora, eu queria trazer um outro ângulo, que eu fico imaginando como que uma criança nessa idade, seja 10, 11, 12 anos, ela poderia estar também sendo violentada novamente na questão do aborto. Isso no caso da criança não querer ou não ser ouvida, né? Porque você tem a violência do estupro, e aí você tem uma invasão com o aborto, e você tem até um risco de um dano psicológico, não é, doutora? Quando a criança não quer retirar aquele bebê, ou no caso que ela não é ouvida, não é isso? Isso é importante, essa pergunta, porque o aborto em si, ele é uma violência, eu acho, psicológica muito grande. Porque não fique achando que aquela mulher não está em conflito com si, ela está, porque ela está dentro de si gerando uma vida, e ela tem que tomar uma decisão se interrompe ou não essa vida. Então,
Por isso que existe um programa, chama Entrega Legal, onde há pessoas, técnicos especializados em acolher essa mãe durante a sua gestação inteira. A gente trabalha psicologicamente, com atenção médica também, para que ela possa, quando chegar o período do parto, seja uma coisa humanizada. Então, nós tentamos humanizar o máximo possível essa decisão, porque ela é dolorosa. Então, a gente fica pensando assim, é uma coisa que a gente vai carregar para o resto da vida? Sim, eu acredito que sim. Tá? Nós não vamos esquecer um aborto praticado. Agora, a forma que ele vai ser conduzido e praticado, isso é importante, para que ele não gere sequelas mais sérias. A gente teve na mesma semana esse caso, né, da Castanho, em que ela traz essa questão de que ela não quis fazer o aborto, mas ela entregou para adoção legal. Quer dizer, algo que está previsto, como a senhora disse, e evita o abandono do incapaz. Ao mesmo tempo, aqui em Belo Horizonte, a gente teve uma mulher que deixou a criança no banheiro na semana passada, e eu tive informações em primeira mão de que essa moça teria tentado ir à assistência social da Santa Casa e não conseguiu, porque ela teria que ter agendado. Quer dizer, é uma situação que no caso dela se transformou em abandono, mas que revela aí também ao estado emocional que muitas vezes uma mulher fica numa situação de gravidez indesejada ou no momento em que ela não pode ter a criança, né, doutora? Então, isso que eu ia explicar. Desde 2017, não é mais crime, tá? Não existe crime de abandono de incapaz a mulher, a gestante, que entrega seu filho para adoção. Então, não é mais crime. Então, é importante a mídia também trazer essa parte de que a mulher ela pode procurar na sua cidade qualquer vara da infância. Ela vai até o fórum, na vara da infância da sua cidade, e fala: olha, eu estou grávida, não quero fazer o aborto, mas não quero ficar com a criança. Essa mulher vai ser acolhida, ela vai ter um acompanhamento médico e psicológico, onde, durante esse período de gestação, vai ser, lógico, trabalhado com ela a maternidade. Se ela realmente, ao final da gestação, ela optar pela adoção, será a criança dada em adoção. E isso tudo, eu quero dizer que é sigiloso, ninguém fica sabendo. Então, por que ainda tem mulheres jogando crianças nas lixeiras? Primeiro que desconhece essa lei que permite a entrega da criança para adoção. A gente precisa divulgar, dizer: olha, mãe, não é crime. Pode, a senhora teve o bebê, pode ir lá na justiça, na frente do juiz, entregar a criança, que a senhora não vai ser presa. O que a gente percebe muito é o desconhecimento da lei. Você deu 2 exemplos. De um lado, uma criança que não queria esperar, né, a gravidez, completar para dar a criança em adoção, e de outro lado, uma moça que eu não vou partir por aborto, mas vou para adoção legal, que é a entrega legal, que é a entrega voluntária do recém-nascido. Então, assim, é muito subjetivo, eu acho que isso é de cada pessoa. Não cabe a ninguém julgar, seja um ato da pessoa optar pelo aborto, ou seja, pela entrega para adoção voluntária. A senhora acha que é o medo da exposição que faz com que essa mulher que tem a criança, mas ela não tem a coragem de ir até o juiz, deixa no banheiro, quer dizer, ela não ameaçou diretamente a vida dessa criança, ela deixou num local em que teria passagem de pessoas dentro de um hospital, quer dizer, ela se preocupou com que essa criança fosse encontrada. A senhora acha que é o medo da exposição? É medo, é vergonha. Essa mulher tem que ser acolhida. Ela não pode, em hipótese nenhuma, ser julgada por ninguém. Ninguém tem o direito de dizer: ai, que absurdo fazer uma coisa dessa. Ai, que absurdo. Não é um absurdo. Ninguém sabe o que se passou com essa mulher. Ninguém sabe. E nós temos o estado puerperal também, né, que é um estado em que a mãe fica fora de si. Então, eu acho que não compete a ninguém de falar que é absurdo. Ainda bem, a gente dá graças a Deus que essa mãe não matou essa criança, deixou ela num local que tivesse condições dessa criança ter uma família.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que dar graças a Deus a essa mãe, que ela esteja passando bem, que ela esteja bem de saúde e que ela saiba que o filho ou a filha, que eu não sei o sexo da criança, está indo para uma outra família que deseja muito exercer a maternidade e a paternidade. Ele é um menino, mas no caso dela, já que ela não entregou efetivamente, doutora, agora do ponto de vista jurídico, ela pode responder, não é? Se ela abandonou a criança em estado de risco e vulnerabilidade, é lógico que ela pode responder por crime de abandono, porque hoje a lei permite que faça essa entrega e a gente aproveita essa oportunidade de falar também com os hospitais, né, que atuam nessa área do SUS, que não é crime, que do mesmo modo que hoje não precisa de decisão judicial para a prática do aborto legal, basta a autodeclaração, também essa mãe que chegou no hospital e pede para ser acolhida com sigilo para entregar seu filho à adoção, que ela tenha o mesmo respeito, que seja levantada a mesma bandeira do aborto legal. Essas mulheres, elas precisam ser acolhidas, independente da opção dela, independente do que. Agora, tem que ser acolhidas e orientadas por profissionais. Porque eu acho que, assim, olha, você optou pelo aborto e apresentar as consequências dessa decisão. Você optou por ter o filho e praticar a adoção, apresentar a essa mãe quais são as consequências dos seus atos. Eu acho que, fora isso, não cabe a gente interferir na decisão da mãe, a não ser orientá-la e acolher. Eu acho o acolhimento até fundamental nessa hora. Quantas meninas aí que escondem a gravidez até o 9º mês dos pais, com medo de ser colocada para fora de casa. E, às vezes, ela, quando vê, o pai e a mãe se assusta com, às vezes, a criança a menina tendo filho até dentro de casa, né? Então, não é um caso isolado. Esses 2 casos que nós estamos tratando são casos corriqueiros, acontecem todos os dias, infelizmente, no nosso país, com meninas nessa faixa etária. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, já que elas, infelizmente, foram expostas. Isso é muito triste, sabe, Théo? Uma advogada oportunista para fazer marketing, expor uma audiência em público, um colunista expor uma artista em público de uma forma desumana. Eu acho que a gente pode, sim, tratar desses assuntos, porque a população tem que conhecer, a mulher tem que conhecer seus direitos, mas de uma forma técnica. O terceiro caso é uma criança de 11 anos que teria engravidado de um garoto de 13. E ela disse e assumiu para a família e para a justiça que o sexo foi consensual. Doutora, é considerado estupro por causa da idade ou não? Sim, não existe relação sexual consentida com crianças e adolescentes, né, abaixo dos 14 anos de idade. É considerado estupro de vulnerável. Então, mesmo sendo consentida, o parceiro vai responder por estupro. Ele também é adolescente? Vai responder por ato infracional, por ele já está com 13 anos, acima dos 12 anos, você responde pelos seus atos, né, pelos crimes praticados. E, por lei, é considerado crime ter relação com meninas abaixo de 14 anos de idade. Então, ele vai responder, ele vai receber, se for constatado isso tudo, se ele, ao final, uma medida socioeducativa. Doutora, então, só para a gente encerrar, qual a mensagem que a senhora deixa dentro desse tema do estupro, da exposição, para a gente fechar aqui? Eu acho que o judiciário quer deixar claro que nós não somos contra o aborto legal, o aborto que é permitido por lei, mas também nós priorizamos um princípio maior, que é o direito à vida, e que aquelas mães, aquelas mulheres que não desejam realizar o aborto, elas podem, sim, fazer a entrega legal, que não será considerado crime, não será considerado abandono de incapaz. Ficar a critério, sim, uma decisão pensada.
E para isso, a gente precisa da ajuda de profissionais, porque é difícil tomar essa decisão. Então, se aconselhe com um profissional, com um psicólogo, com o seu médico, quem puder lhe ajudar, para qual o caminho que eu vou seguir. Não, eu não desejo a gravidez, não desejo a gestação. Vamos para o aborto legal, que é permitido naquelas 3 hipóteses que eu já falei. Ou então, o programa que a gente chama entrega legal, que é a entrega voluntária do recém-nascido para a adoção. Doutora, muito obrigada, então, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui na nossa coluna, viu? Eu que agradeço e obrigada aí pela oportunidade de esclarecer. Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna. Nós falamos hoje, então, sobre o aborto legal e o aborto considerado crime no Brasil. Você me encontra também pelas redes sociais. Eu estou no @EtelCorrêa Jornalista no Instagram, estou também no Etel_Corrêa no Twitter. E você me encontra todos os dias na TV Alterosa, trazendo a cobertura do nosso dia a dia. Até a próxima. Este foi mais um Fato em Foco.